Isso que você está vendo são estruturas de uma planta carnívora chamada de nepentes. Essas estruturas recebem o nome de assídio, mas são popularmente conhecidas como armadilhas. E é através dessas armadilhas que a planta atrai, captura e digere suas presas. As armadilhas mudam de acordo com a espécie e possuem diversas cores, formatos e tamanhos, algumas chegando até 50 centímetros de comprimento. Grande parte das espécies possuem armadilhas que atraem e capturam majoritariamente insetos. Mas algumas armadilhas maiores podem capturar roedores, como ratos, répteis, como lagartos e lagartixas, e outras digerem fezes de animais e até detritos do solo. Para entendermos melhor o funcionamento da armadilha, eu vou apresentar agora o nome de algumas estruturas dela. A primeira região, de baixo para cima, é chamada de zona digestiva. E é nessa região que a planta produz e armazena esse líquido. Esse líquido é viscoso, o que vai dificultar a movimentação da presa ali dentro, e ele também possui enzimas digestivas, que vão digerir a presa. A segunda estrutura é chamada de gavinha, e ela é responsável por fazer a conexão entre a armadilha e a folha da planta. E é através da gavinha que os nutrientes digeridos pela armadilha são transferidos para o resto da planta. A terceira estrutura da armadilha é chamada de peristoma. É como se fosse a boca da planta. Nessa região, juntamente com o opérculo, há uma grande produção de néctar. À medida que a presa vai se alimentando desse néctar, ela acaba sendo atraída para dentro da armadilha e acaba caindo na zona digestiva. E a quarta estrutura é chamada de opérculo. Além de produzir néctar, em algumas espécies, esse opérculo funciona como uma barreira que impede que o excesso de água da chuva entre dentro da planta. Isso porque essas plantas vivem em ambientes chuvosos, e seria uma desvantagem se a água da chuva inundasse a armadilha e levasse todos os nutrientes que a planta teve o trabalho de digerir. Mas claro, há exceções. Algumas plantas, como essa, possuem um opérculo pequeno e totalmente aberto. Nesse caso em específico, essa planta é assim porque ela é um híbrido entre uma planta carnívora que produz enzimas digestivas e essa outra planta carnívora aí da imagem, que é uma planta carnívora detritívora. E essa planta detritívora, que se chama Nepenthes ampullaria, se aproveita da matéria orgânica presente no solo, como serra, pilheira e restos de matéria orgânica que são arrastados pela chuva. E como ela é uma planta rasteira, que desenvolve armadilhas perto do solo e não produz enzimas digestivas, acaba sendo uma vantagem ter o opérculo aberto, porque isso vai facilitar a entrada de matéria orgânica. E como eu disse no começo do vídeo, essas plantas são conhecidas como nepentes, mas nepentes é o gênero da planta. Para nomear uma planta é preciso do gênero e do nome específico. Essa planta da imagem, por exemplo, é chamada de Nepenthes viking. Nepenthes é o gênero e viking é o nome específico, então a espécie é Nepenthes viking. Ela possui o nome específico viking porque o pesquisador que a descobriu achou que ela se parecia com um barco viking. Olhando bem essa imagem e tentando visualizar um barco viking, eu diria para esse pesquisador que esquizofrenia tem tratamento. Essa planta aí da imagem, por exemplo, é conhecida como Nepenthes rafflesiana. E há uma característica nas plantas nepentes que é o que eu acho mais legal. Elas são plantas dioicas, ou seja, elas possuem sexos separados. Há plantas machos e há plantas fêmeas. Isso é legal porque nós podemos cruzar essas plantas e gerar híbridos com características bem diferentes e únicas. Esse híbrido, por exemplo, é o resultado de um cruzamento entre as duas plantas anteriores que eu mostrei, a Nepenthes rafflesiana e a Nepenthes viking. Perceba que as armadilhas dessa planta ficaram com um formato parecido com o da viking, mas as cores já são bem parecidas com a da rafflesiana. Nessa imagem, por exemplo, há uma planta fêmea na esquerda e uma planta macho na direita. Esse é um cruzamento que eu fiz no final do ano passado. Eu só vou saber do resultado daqui a mais ou menos 2 anos. Isso porque as nepentes demoram muito tempo para sair da fase de broto até a fase adulta. Nessa imagem, por exemplo, é possível ver várias sementes e brotos de nepentes. Essas imagens foram feitas 2 meses após eu plantar as sementes. E por hoje foi isso. Caso queira me acompanhar, saiba que meu conteúdo não se restringe apenas a plantas carnívoras. Eu também posto conteúdo sobre biologia geral. Até a próxima!